Fala galera, seja bem-vindo a mais um programa Fotógrafo 4K. Tudo bem com vocês? O meu nome é Eric e eu criei o método Fotógrafo 4K, que te ensina a fotografar e a faturar R$4.000 por mês, trabalhando apenas 24 horas por mês com fotografia! É top, pessoal! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que está sendo incrustada na cabeça das pessoas. Será que ser fotógrafo é coisa do passado? E aí, o que você acha? Você acha que já acabou o tempo dos fotógrafos? Não existe mais um ramo que seja bom para o fotógrafo? A fotografia está sendo aposentada? Ela foi substituída? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje! Então, vamos para o vídeo, pessoal! Fala, pessoal, o vídeo de hoje é sobre os fotógrafos estão sendo aposentados. Você imagina uma coisa dessa? Mas, pessoal, é uma verdade. Tem muita gente achando que o ramo da fotografia vai acabar. E sabe por quê que tem muita gente achando que a fotografia vai acabar? Justamente por causa desse carinha que tá aqui na minha mão, ó. Justamente por causa desse carinha aqui, ó. Esse aqui é um celular. Celular hoje, deixa eu ver, tem duas câmeras, esse celularzinho aqui, tem um flash, tem uma câmera muito boa, faz belas imagens. E o que nós queremos falar, pessoal? Tem muita gente achando que não compensa mais estudar fotografia, não compensa mais investir em um equipamento como esse aqui, uma câmera DSLR, justamente por conta dos celulares. E o que eu quero falar com vocês? Vamos fazer um pequeno comparativo entre um celular como esse que está na minha mão aqui direita, contra uma câmera fotográfica DSLR como essa que está aqui na minha mão esquerda. O que vocês acham? O que vai ser melhor? Eu sei que vocês querem que eu te dei, que eu vos dei uma... Que eu vos dei, olha que palavra legal. Vocês querem que eu fale pra vocês o que é melhor? Eu vou falar. Eu vou falar. Eu prometo que eu vou falar. Eu vou falar, vou começar falando. Depende, pessoal. Aí você fala, pô, Eric, eu até vou diminuir na cadeira nesse momento agora. Como que você fala pra mim que depende a câmera ou o celular? Gente, você tem que pensar uma coisa. O celular, ele não veio para aposentar a câmera fotográfica. O celular, ele veio para democratizar a fotografia. Pensa, todo mundo que tem um celular na mão hoje é um pseudofotógrafo. Pode produzir imagens. E eu falo para você que pode produzir boas imagens. Imagens melhores do que muitas câmeras há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás. O que nós temos que pensar? É o seguinte, a tecnologia ela está avançando. E a tecnologia ela sempre anda ao nosso favor, pessoal. Porque existe um erro no pensamento. O que a pessoa pensa? Ela pensa apenas no equipamento. E se nós formos julgar equipamento por equipamento, o celular muitas vezes ele ganha a quilômetros de uma câmera DSLR. Sabe por quê? Porque você não precisa de conhecimento. Mas quando a gente entra com conhecimento na parada, quando você fala assim, o fotógrafo não é o equipamento que está na sua mão. O fotógrafo é o conhecimento, é o nível de conhecimento que você tem sobre as técnicas de fotografia, sobre tudo aquilo que constrói uma fotografia, sobre os parâmetros que envolvem a fotografia. E eu falo para você que os parâmetros estão aqui e os parâmetros estão aqui também. Então por isso que eu falo para você que depende. Por que depende? Eu sou fotógrafo, só que eu não ando com a minha câmera 24 horas na minha mão. É humanamente possível. É um equipamento grande. É um equipamento que ocupa espaço. É um equipamento que eu não consigo levar em todo lugar que eu vou. Só que o meu celular, pessoal, ele não sai do meu bolso. E se eu entender que
independente de aonde eu estiver e do momento que eu estiver, eu posso ser um fotógrafo com o meu celular na minha mão. Então, pessoal, isso é algo que vem para explodir a nossa mente. E por que a gente acaba se limitando em rivalidades bobas? Ah, eu não vou mais aprender fotografia, eu não vou mais empreender com a fotografia, porque todo mundo tem um celular hoje na sua mão e é um pseudo-fotógrafo. Até certo ponto, isso é uma informação verdadeira, mas só que nós estamos falando apenas de 10% do que nós realmente devemos levar em conta. Por que eu falo 10%? Porque realmente nós temos um equipamento nas nossas mãos que pode gerar ótimos registros, ótimas fotografias. Só que isso vai depender muito da pessoa que está operando esse equipamento, pessoal. A pessoa que está atrás do equipamento. O enquadramento, como que está a composição da luz, como que ela está realmente clicando no momento certo, registrando aquilo que é certo, que é necessário ser registrado em um evento. Por quê? Quando nós falamos de fotografia e quando nós falamos de fotógrafo, nós temos que lembrar que um ramo muito grande para a fotografia é a fotografia de eventos. E quando nós contratamos um profissional para poder registrar o nosso evento, nós não estamos contratando o equipamento dele, nós estamos contratando a disponibilidade, nós estamos contratando o profissionalismo, nós estamos contratando o conhecimento, nós estamos contratando todo um pacote. E quando eu vou, por exemplo, para um casamento, vamos falar que eu tenho 200 pessoas que foram convidadas no meu casamento. Eu vou com certeza ter perto de 200 celulares dentro desse casamento. Só que isso não me garante que eu terei um bom registro. Porque cada uma das pessoas que vão estar ali, elas vão registrar aquele momento, só que elas não têm compromisso com aquele momento. E aí que entra o grande ponto principal de um profissional de fotografia, é o compromisso com o registro. Quando você contrata um profissional de fotografia, você contrata o comprometimento dessa pessoa em estar ali registrando todo aquele evento, todos os momentos, e te entregar um arquivo que venha te emocionar e chegar para você com um registro que venha gerar algo de diferente no seu coração. Então você tem que entender, você que deseja, você que sonha em empreender com a fotografia, que nós não estamos falando de uma terra arrasada, nós não estamos falando de uma rivalidade tão grande ao seguinte ponto: ah, eu vou estudar fotografia, eu vou investir em equipamento, mas eu vou ficar parado porque todo mundo tem um celular hoje e eu não vou conseguir nenhum contrato por conta disso. Isso é uma mentira, pessoal. Isso não acontece, porque todas as pessoas que precisam de um profissional de fotografia, todas as pessoas que precisam ter um registro de algo importante, vai precisar de um profissional. Lembrando que 99,9% das pessoas que têm um celular no bolso não passa de um amador, não passa de uma pessoa que apenas tem um aparelho fotográfico no seu bolso. Isso não está me garantindo que essa pessoa vai tirar esse celular do bolso, vai conseguir enquadrar bem uma cena e fazer um registro que seja digno de um bom fotógrafo. E isso faz toda a diferença. Por isso que eu falo para vocês que não existe rivalidade entre uma câmera fotográfica e um celular. E também não existe uma rivalidade entre um fotógrafo profissional, aquele que conhece sobre o evento, aquele que conhece sobre o equipamento, aquele que conhece sobre o estilo de fotografia, aquele que conhece sobre todos os parâmetros, e aquele pessoal usuário comum de um telefone celular que tem 2, 3, 4 câmeras no seu bolso. O telefone em si tem poder de fazer fotos bonitas, mas será que aquela pessoa que está manuseando o equipamento tem esse poder?
tem esse conhecimento, tem essa destreza, tem tudo isso que é necessário para registrar um evento da forma correta. Então eu falo para você uma coisa, você não precisa ter medo de investir na fotografia, em investir no conhecimento fotográfico por conta de achar que a fotografia está perdida por conta dos celulares. Isso, pessoal, com certeza, você pode ter a mais absoluta certeza que não vai acontecer. Porque nós estamos falando apenas de um aparelho. Nós não estamos falando de um profissional. Quando a gente coloca o profissional na jogada, aí pode se mudar. Agora, você falando para mim o seguinte... Eric, será que chegará um tempo que os profissionais de fotografia não utilizarão mais câmeras? Eu falo para você e acredito que sim. Eu acredito que chegará um tempo que as câmeras, não que elas serão aposentadas, mas elas serão muito menos usadas. Eu acredito que os softwares, as lentes, os equipamentos fotográficos de celular vão avançar tanto que vão chegar a um nível tão próximo de uma câmera profissional que, independente se o profissional tiver uma câmera na mão dele ou um celular, ele vai conseguir fazer boas imagens, independente do local, independente da luz, independente de tudo aquilo externo que estiver acontecendo ali. Ele vai ter formas de utilizar o celular dele e captar imagens tão boas quanto as câmeras DSLR. A única coisa que você precisa agora nesse momento, você que sonha em fotografar, você que sonha em ser um fotógrafo, é tirar essas distrações da sua frente. Eu lembro que quando eu comecei lá em 2011, tinham outras distrações também. Eu acreditava que a fotografia era algo muito difícil. Eu acreditava que eu não ia dar conta de aprender. Eu acreditava que aquilo não era para mim, porque eu ia demorar muito tempo. É mais ou menos a mesma coisa de hoje. Você pensa, eu não vou investir na fotografia, eu não vou aprender a fotografar, porque eu nem sei se eu vou utilizar isso, porque os celulares estão aí, estão desbancando os fotógrafos, e eu nem sei se é uma profissão que vai durar muito tempo. Gente, as distrações, as dúvidas, os medos sempre existirão. E amanhã vão chegar outros medos, e não é só na fotografia, é em qualquer uma das áreas do empreendedorismo. Você sempre vai ter dúvida, você sempre vai ter medo, e eu estou aqui nesse momento para quebrar essa sua objeção. Eu tenho certeza que o profissional fotográfico cada vez mais será exigido. Cada vez mais será necessário ter bons profissionais da fotografia. Então eu falo para você, a sua única preocupação nesse momento é em aprender. A sua única preocupação nesse momento é focar e falar, eu vou e vou fazer com excelência, porque com certeza você vai ter um mercado amplo, com certeza você não vai ter rivais, pessoas que têm celulares. Você terá apenas que ser um excelente profissional. É só isso que você tem que se concentrar nesse momento, em ser o melhor profissional da fotografia, em conhecer como funciona uma câmera, como funciona um celular, independente de onde você estiver, independente do equipamento que você tiver na sua mão, você vai conseguir fazer excelentes trabalhos e você vai se destacar no mercado. É isso que você precisa ter agora. É só essa consciência, que não é o equipamento, mas sim o profissional. Então entenda que você precisa ser um excelente profissional. O que você precisa agora é se posicionar como fotógrafo no mercado. Como isso? Dominando a sua câmera. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que entender como que funciona quando a luz bate aqui nessa lente, quando ela é redirecionada através da abertura do diafragma para chegar no seu sensor aqui atrás, quando se abre a cortina de obturador. Você vê qual será o que você precisa realmente de sensibilidade do seu ISO. É isso que você tem que entender. Como que funciona o foco, por exemplo, quando você mira em um local para poder fazer uma foto, quando você clica, meio botão de obturador, o que esse motor de foco vai fazer? Ele vai lá,
vai fazer uma linha que vai até o objeto que será fotografado. E essa linha, ela para ali é o foco. E dessa distância você não pode se movimentar para você não perder o foco. É uma das coisas que você precisa aprender para que você tenha fotos bem focadas, bem nítidas. Aí você precisa entender, eu quero uma foto que é um pouco mais desfocada. Eu vou abrir o meu diafragma. Eu quero uma foto que ela seja 100% congelada em um evento esportivo. Então eu vou ter que aumentar a velocidade do meu obturador. Eu quero uma foto, tá muito escura, mas eu quero uma foto que tenha bastante luz. Eu vou subir o meu ISO. Mas se eu subir muito o meu ISO, eu vou ter muito ruído. Eu tenho que entender qual é o ruído que fica bom na minha fotografia. São essas coisas que você precisa aprender. Você precisa entender como que funciona o seu equipamento. Você precisa entender como que você vai conseguir alinhar os pilares da fotografia. Pessoal, eu vou fazer uma foto agora aqui. Essa foto ela vai ser de pessoas que estão posadas na minha frente. Então eu vou parar aqui e vou fazer o foco e vou olhar. Poxa, será que com a velocidade 1/125 eu não terei uma foto tremida? Eu não terei. Então eu vou utilizar a velocidade 1/125. Será que tá com pouca luz? Eu vou abrir o máximo do meu diafragma. O meu diafragma eu vou colocar ele em 2.8, que é o menor diafragma que eu tenho nessa lente aqui. Então eu já configurei o meu segundo pilar. Poxa, tá bem escuro, eu tenho pouca luz. Eu vou usar o ISO 3200. Mas o meu ISO 3200 ele me dá muito ruído. Eu vou utilizar o meu ISO 1600. O ISO 1600 é o ISO legal. Mas só que mesmo assim a minha exposição não está correta. Eu vou utilizar um flash. O que você tem que começar a pensar? Você tem que começar a dividir os pilares da sua fotografia e entender que cada um desses processos te levam a um tipo de fotografia. Cada um desses pilares vai te dar uma forma diferente de fotografar. Porque a fotografia, pessoal, ela não existe uma receita. Como que é essa receita que eu estou te falando? Se você fizer isso, mais isso, mais isso, você vai ter isso. Isso não existe na fotografia, porque nós estamos falando de ambiente. O ambiente que nos cerca, a quantidade de luz que nós temos no ambiente, ela tem uma preponderância muito grande dentro da fotografia. Então é isso que você precisa abrir a sua mente. Você precisa entender como funciona, como que eu faço para mim ter o melhor resultado na minha fotografia. Como que eu faço? Quais parâmetros eu vou mexer? Qual o primeiro parâmetro que eu tenho que começar a mexer? Eu estou fotografando de dia. Qual é o primeiro parâmetro? Eu digo para você utilizar o ISO. Utilize o menor ISO possível. Abaixe o seu ISO, põe ele no 100. Se você tiver o ISO menor que 100, diminua. O ISO 60, use o ISO 60. O menor ISO do seu sensor. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu quero uma foto que tenha o meu fundo desfocado. Eu vou abrir o meu diafragma, porque eu quero que luz, bastante luz, venha entrar no meu sensor e dar aquele efeito bonito de desfoque, de fundo ali. Então eu vou abrir meu diafragma. Diafragma 2.8, ISO 100, diafragma 2.8. E o que eu vou fazer agora? Agora, meu amigo, se você quiser fotometrar essa foto com o seu fotômetro zerado, você vai subir a velocidade do seu obturador. E vai lá, você vai estar subindo a velocidade do seu obturador, olhando aqui no seu viewfinder aqui, olha, falando, opa, chegou na velocidade legal, zerou. Aí eu tenho a exposição correta para fazer a minha fotografia. Gente, quando você consegue dividir os parâmetros da sua fotografia, fica muito mais simples fotografar. Fica muito mais simples. Lembrando que eu estou falando aqui uma fotografia durante o dia, pessoal. Durante o dia, ISO baixo. Eu quero desfoque. Diafragma aberto. Eu não quero desfoque. Diafragma fechado. Tem essas duas pontes. É isso que você tem que pensar. Tem bastante luz? Eu vou baixar meu ISO. Baixei o ISO. Resolvi. O meu primeiro ponto. A segunda coisa, o que eu vou fazer? Eu vou pensar, eu quero uma foto. É uma foto de paisagem?
é só a paisagem que está à minha frente, eu não preciso abrir o meu diafragma. Eu posso fechar o meu diafragma. Por quê? Porque eu vou ter mais nitidez. Se você vai fotografar paisagem, fecha o seu diafragma. Trabalhe ali entre 7.1 mais ou menos. Você vai ter um diafragma muito bom para você fotografar paisagem. Aí depois o que eu vou fazer? Aí eu vou mexer na velocidade do meu obturador para que eu venha chegar na exposição que eu quero. Aí eu vou lá e faço a primeira foto. Zerei o meu fotômetro com o ISO baixo, com o diafragma fechado, porque eu estou fazendo paisagem, e vou lá e vou zerar o meu obturador na velocidade de obturador. Aí eu coloquei lá 1/500, um exemplo. Ficou uma boa exposição. Vou lá e faço uma foto. Cliquei, fiz a foto, olhei aqui no meu viewfinder aqui, no meu LCD, e vi que tem alguns pontos que estão estourados. O que eu vou fazer? Eu vou compensar a minha luz para baixo, vou começar a deixar ela subexposta. Entendeu? Ah, eu fiz a mesma coisa, zerei, só que tem alguns pontos que ficaram muito escuros. O que eu vou fazer? Eu vou subir a minha exposição e vou compensar para as altas luzes. Eu vou deixar minha foto um pouquinho mais super exposta. É isso que você tem que entender. Você que domina os parâmetros da sua câmera quando você fotografa no modo manual. E, além disso, você tem que começar a entender daquilo que você está fotografando. Um exemplo, se você quer fotografar casamentos, você tem que entender como que funciona um casamento. Quais são as rotinas da cerimônia, as rotinas de uma festa, criar um modo de como fotografar, de como registrar, para que você não venha perder os detalhes. É isso que diferencia um profissional de um amador. E muitas vezes tem muitos amadores também com a câmera na mão. Existem muitos amadores, porque o fotógrafo não é aquele que apenas conhece do equipamento. O fotógrafo é aquele que conhece do evento, é aquele que conhece o cliente, é aquele que conhece os sonhos daquela pessoa para que ele possa registrar e trazer tudo aquilo que a pessoa entregou e confiou nas mãos dele para que ele viesse produzir. Esse é o papel do fotógrafo. Então, pessoal, equipamento nunca vai fechar as portas para um profissional. Porque ser profissional é muito mais do que ter o equipamento na mão. Ser profissional é aquele que sabe o que ele está fazendo em todos os momentos. Isso é ter profissionalismo. Mas outra coisa, você fala assim, hoje em dia cada um é um profissional de fotografia, porque tem um celular na sua mão. Só que tem uma coisa, nós nunca vivemos uma era que se vendeu tanta fotografia. Vender, que eu te falo, redes sociais, pessoal. As redes sociais, elas precisam muito da fotografia. As pessoas necessitam, elas querem exporem as suas vidas, elas querem mostrar as vidas delas. E o profissional de fotografia é aquele que consegue contar a melhor história, do jeito certo, do jeito que vai emocionar, do jeito que todo mundo sonhou. Então, nunca se precisou tanto do profissional de fotografia. Esquece, não existe rivalidade entre celular e câmera fotográfica. Existem aqueles que sabem fotografar, aqueles que são profissionais e os amadores. E se você quiser se profissionalizar, com certeza você terá o campo aberto. Fora mais uma coisa, vamos falar de um evento, por exemplo. Se você for pegar um dos pontos altos do evento, que mais traz status para os eventos, são os fotógrafos. Quando você chega em um evento e você fala, fulano contratou um fotógrafo, ele contratou um profissional, ele tem um status diferente no evento dele. E isso, pessoal, não vai acabar. Todo mundo gosta do status. Todo mundo vive e ama mostrar status. Então, ser fotógrafo tem um status alto e é muito bom. Então, você pode investir na fotografia sem medo de ser feliz, que com certeza você não vai se arrepender. Eu vou falar para você uma coisa. Você que deseja ser fotógrafo, comece a estudar sobre os 3 pilares da fotografia hoje. Hoje, eu quero falar para você, você precisa saber
o que é velocidade de obturador. Você precisa saber o que é abertura de diafragma. Você precisa saber o que é o ISO. E mais uma coisa que eu vou falar para você, você precisa entender de foco. O que é primeiro plano? O que é segundo plano? O que é um foco matricial, leitura matricial da sua câmera? O que é uma leitura pontual? Você precisa entender sobre isso. Eu quero falar para você, a velocidade do obturador não é nada mais, nada menos do que a velocidade que uma cortina que está posicionada à frente do seu sensor, ela leva para se abrir e fechar, que é o disparo fotográfico. Isso é a velocidade do obturador. Quanto mais lento é essa velocidade, quanto mais tempo ela demora para se abrir e se fechar, se você não tiver a sua câmera paralisada ali e a pessoa que está sendo fotografada ou o objeto que está sendo fotografado parado, você corre o risco de ter uma foto tremida, ter arrastos. E muitas vezes isso não é legal. Tem algumas técnicas que é muito legal ter esse tipo de fotografia, mas a maioria não. Então o que acontece? Velocidade do obturador é a velocidade que a sua cortina abre e fecha. ISO. ISO é a sensibilidade do seu sensor fotográfico à luz, a quantidade de luz que está entrando, como que será marcado nesse sensor, é a sensibilidade desse sensor. Quanto mais alta a sensibilidade desse sensor, se você tiver pouca luz, a sua foto ficará mais clara. Só que você corre o risco de ter fotos com bastante ruído. E muitas vezes isso não é legal também. Agora, quando nós falamos de diafragma, é uma abertura que tem dentro da lente, pessoal, que permite entrar mais ou menos luz. Eu vou dar um exemplo para você. Você pode pensar no seu olho. Quando você acorda pela manhã, você tem a sua íris totalmente dilatada. Você abre os seus olhos em uma sala com bastante luz, aquilo vai ofuscar a sua luz. Por quê? Porque a sua íris está dilatada. Quando nós falamos de um diafragma aberto, é a mesma coisa. Seria como se a íris da lente estivesse dilatada e a quantidade de luz que vai passar será grande. Agora, se eu fecho o meu diafragma, seria como durante o dia, já que o seu olho já está acostumado com o ambiente aonde você está vivendo naquele momento, e ele vai estar com a sua íris fechada, deixando com que a quantidade de luz que entre aqui nos meus olhos seja a quantidade certa. E aqui é a mesma coisa, eu vou deixar a quantidade certa de luz entrar com a exposição correta. Pessoal, eu falo para você, está na hora de você perder o seu medo de empreender na fotografia. Então entenda, esse cara aqui não é rival dessa cara aqui, entendeu? Eles são complementares. Eu falo para você que a diferença é a pessoa que está atrás desses equipamentos. Se nós temos um profissional atrás de um celular, você terá boas fotos. Se nós temos um profissional atrás de uma câmera, você terá boas fotos. É claro que quando você tem uma câmera nas suas mãos, você tem um mar de possibilidades também. É muito melhor, você vai conseguir fazer fotos totalmente diferentes do que com o celular. Só que você precisa ter conhecimento para isso. Ou seja, se você colocar um celular na mão de um leigo, você consegue fazer, ele vai conseguir fazer algumas fotos bonitas. Agora, se você colocar uma câmera na mão de um leigo, com certeza ele não conseguirá fazer boas fotos. Então eu falo para você, não existe rivalidade entre celulares e câmeras fotográficas. Um complementa o outro e com certeza os profissionais de fotografia continuarão. Não serão extintos iguais os dinossauros. Pessoal, eu fico por aqui e se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal, que você acione o sininho e se você conhece alguém que gostaria de assistir esse vídeo que eu acabei de criar para você, eu peço que você compartilhe com ele. Eu fico por aqui, fique com Deus, tchau, tchau!